Olá, futuros programadores, aqui é o Osvaldo e bem-vindos então ao nosso curso de programação. Em mais de 2 meses a gente aprendeu lógica de programação, né? Eu ensinei para você ao longo desses 2 meses os rudimentos de programação. Ensinei para você o que é um algoritmo e vimos passo a passo como escrever um algoritmo, ok? Então, desde a semana passada, a gente começou então a série de exercícios de aplicação, né, que é para meter em prática tudo que a gente andou a ver até aqui. Então, estamos hoje na segunda semana e vamos então ver a segunda parte dos exercícios de aplicação. Então, para a parte de hoje, o cenário é o seguinte. Ngunza é um treinador de futebol de rua que tem dificuldades em guardar os dados dos seus jogadores. No começo de cada ano, cada jogador preenche um papel com os seus dados pessoais, mas Ngunza tem tido dificuldades em encontrar os dados de um determinado jogador quando precisa. Solela é uma das suas brilhantes jogadoras e Ngunza sabe que ela é uma programadora. Cansado de estar sempre a vasculhar a pilha de papel, Ngunza pede a Vissolela para criar um programa para organizar todas as informações. O programa deverá guardar o nome completo de cada jogador, assim como o número da camisola, idade, gênero, altura e o número de golos marcados, ok? Então, pergunta número 1. Quais nomes e tipos de tabela estão corretos para armazenar as informações dos jogadores? Quais nomes e tipos de tabela estão corretos, mas não todos os jogadores? Estou aqui a procurar o marcador aqui. Vamos a isso? Então vamos a isso. A opção A. Então, primeira pergunta. Opção A. Temos, né, a tabela golos, né? A gente viu durante as aulas como declarar uma tabela declara-se dessa forma, nome da tabela, depois a gente vai meter 2 pontos, tipo de tabela, né? A palavra tabela, primeiro tipo de tabela, okay? Aqui nesse caso é inteiro, tabela de inteiro, e depois então entre parênteses retos a gente mete o início, né? A gente sempre mete 1, né? O número 1, e depois 2 pontos, mete o tamanho da tabela. Mas só que aqui no exercício eu dei 0, 2 pontos, 10. 10 não, 11, perdão. Ok. A linha B, temos a opção nomes. Então a tabela nomes, que é uma tabela de caráter, parênteses retos de 1 a 11, C, golos, tabela de inteiro, e está de 2 a 11, CD, depois do C vem o D, tabela com nome e números, que é uma tabela de inteiro, aqui que é de 2 a 11, peço perdão, ok? No C é de 1 a 11. É idade com I maiúsculo, então são idades com I maiúsculo, 2 pontos. Tabela de real,
Aqui está 2 pontos assim na vertical, 11. E a última opção, F, nomes completos, separado. Dois pontos, tabela de caráter. T1, 2 pontos, 11. Ok, então quais opções aqui estão corretas e quais estão erradas? Ok, se formos analisar, opção A, golos. Golos, tabela de inteiro de 0 a 1. Então, como estou a dizer, tem que sempre começar com 1, ok? Pelo menos a gente estabeleceu a regra aqui. Primeiro índice, ok? Uma tabela. O primeiro índice, né, é 1, ok? Então, isso está errado. Opção A, errada, ok? Segunda opção, nomes, 2 pontos, tabela de caráter de 1 a 11. Está correto, ok? A nomenclatura aqui está boa. Tabela de caráter, tipo, caráter existe. Aqui de 1 a 11, está correto. E nomes, né, é tipo caráter, ok? Tem valores alfanuméricos. Correto? Golos aqui, né? A gente vai, né, golos é 1 golo, 2 golos, 3 golos. Então a gente vai imaginar, para imaginar os golos precisa de uma tabela de inteiro, ok? Correto? Correto. Aqui a tabela indexada de 1 a 11, ok? 11 compartimentos. Correto? A linha D, números, tabela de inteiro, números, okay? O número do jogador, né? 1, 2, 3, assim em diante, tá bom, são inteiros, ok? Ok, mas começar de 2, errado, ok? Então temos que começar a indexação das tabelas de 1. Depois então, puta, na tabela 2 está errado. Idades, tabela real. A idade real, eu tenho 1 ano, 2 anos, eu tenho quantos anos? A idade é sempre um número inteiro, ok? Um número completo. Não vamos dizer 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Geralmente não disse um número completo. Então, tabela de real serve, o inteiro, né, numa variável real serve, mas não estamos a optimizar a memória RAM, ok? A memória do computador, então não está certo. E para piorar ainda, a gente não declara a tabela assim com 2 pontos na vertical, ok? Tem que ser na horizontal. Então está errado isso. E depois então a última opção, nomes completos, tabela de caráter de 1 a 0. Ok, nomes completos sim é caráter, tipo de variável de caráter, serve sim, mas aqui na nomenclatura, né, do nome completo, o nome de variável não pode ter espaço, um único caráter especial, os únicos caráteres especiais permitidos para a nomenclatura de variáveis é tradução e traço, ok? Ou sublinhado e traço, espaço não, então está errado, ok? Ok. Sendo assim, vamos não passar para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Escrever o algoritmo de uma aplicação que, a linha A, declara uma tabela de uma dimensão com os nomes dos seguintes jogadores: Juca, Absolela, Manucho, Zeca, Manel, Jamba, Ricardo, Paizinho, Jorge, Bebucho e Zé. B. Intercambia a posição do Juca com a do Ricardo. C. Mostra todos os elementos da tabela usando uma instrução iterativa ou repetitiva. E D. Qual nome da tabela será mostrado primeiro, ok? Questão 2. Ok, o algoritmo tem que declarar uma tabela de uma dimensão com os nomes dos jogadores, ok? Então, para escrever o algoritmo, como já sabemos, começamos com a palavra-chave algoritmo e depois o nome do algoritmo vamos chamar, bom, equipa Ngunza, ok? Equipa de Ngunza.
lembra-se que ao escrever o nome do algoritmo obedece às regras de nomenclatura de uma variável, ok? Vamos lá então. Depois então do cabeçalho vem a parte declarativa. Variáveis, ok? A gente vai meter aqui as variáveis, eu gosto de sair em branco, ok? À medida que a gente vai precisar declarar uma variável, a gente vai voltar e vai declarar, ok? Vamos começar então a escrever aqui início. Então, pelo nosso bloco de instruções executáveis. Ok. Ok, então, quantos compartimentos a gente vai meter na tabela, ok? Preciso saber o tamanho da tabela, ok? Então, vou contar a quantidade aqui de nomes que temos. Juca até Z são 11, ok? Então, precisamos de uma tabela de 11 compartimentos, ok? Indexados de 1.11 até 11, ok? Depois, vou afetar então estes nomes aqui na tabela dentro, ok? Então, nomes recebe, tabela recebe, são Juca, como são caracteres, né? Tipo caracteres, então tenho que meter sempre entre aspas, sempre Juca, vírgula, Vissoleva, aspas. Manucho, aspa, o Zeca, aspas, Manel, Jamba, Ricardo, Paizinho são geralmente o pessoal do Ambo e do Benguela, minhas primas chamam Paizinho, então Paizinho, Jorge, Debucho e Zé, e depois então fecho as chaletas. Ok, tudo isso então vai para a nossa tabela. Questão B. Ok. Intercambia a posição do Juca com a do Ricardo. Ok? O Hugo, que é para ordenar, usou, desculpa, usou os comentários para dizer, agora estamos na questão B, né? Vamos então tentar intercambiar, mas eu como não preciso ter todo o espaço aqui, posso apagar isso tudo, vou apagar isso, que é para usarmos então o algoritmo para intercambiar dois elementos de uma tabela, ok? Então, como devem se lembrar, o algoritmo para intercambiar dois elementos, né? Ou seja, intercambiar dois valores de duas variáveis, ok? O princípio é o seguinte, né? Como aprendemos na aula de algoritmo, se queremos intercambiar elementos de duas variáveis, a gente precisa de uma variável adicional, chamada então de variável temporária, ok? A gente coloca o elemento da primeira variável na variável temporária, depois coloca o elemento da segunda variável na primeira variável e depois então o elemento da variável temporária na segunda variável, ok? Então, seguindo esse princípio, vamos fazer a resposta da questão B, da linha B, para tentar intercambiar a posição do Juca com a do Ricardo. O Juca, está aqui a ver, está na primeira posição e o Ricardo está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então a variável tempo vai receber nomes de 1. Que é o número do compartimento, né, onde então está Juca, o primeiro compartimento. Ok. Depois então, segundo o algoritmo, para intercambiar dois elementos de duas variáveis,
Só assim então a gente vai meter em nomes 1, né? Na primeira variável, em nomes 1, a gente vai meter o valor da segunda variável. Que é então o Ricardo. O Ricardo está na 7ª posição, no 7º compartimento da nossa tabela nomes. Ok? Nomes 1 recebe nomes 7. Ok, e só depois então, em nomes 7, a gente coloca então o valor da variável temporária. Nomes de 7 recebe tempo. E voilà, a gente então fez o intercâmbio e completou a linha B. Ok, a linha C. A linha C. Mostra todos os elementos da tabela usando uma instrução iterativa, uma instrução repetitiva. Ok? Como é que a gente mostra todos os elementos da tabela? A gente usa uma instrução iterativa para percorrer a tabela e depois então a gente usa a instrução de escritura de dados ou output, né, que é a função escrever. Ok? Então agora a gente vai começar. Vamos fazer como o Hugo fez. A linha C, em comentário. A gente então vai percorrer a tabela. Função iterativa, eu gosto de usar, a gente vai usar o de, ok? De valor inicial, onde é que a gente vai começar a percorrer. As tabelas são indexadas de 1 até 11, que é o tamanho, então de I recebe 1, a gente não declarou I, então temos que declarar I aqui. I do tipo inteiro, ok? Porque de 1 a 11 inteiro cabe muito bem. Tipo inteiro. I do tipo inteiro recebe 1. A. Tomando a tabela 11. Fazer. O que a gente vai fazer? Vai mostrar o elemento da tabela. Né? Como é que mostra? Função escrever. Escrever. Entre parênteses, é uma função. Tabela de nomes. E. Ok? Lembra-se na nossa aula como mostrar os elementos de uma tabela? Ok. Mas aqui então a gente fecha essa iteração, essa repetição com a instrução fim de. Ok? E questão C resolvida. Agora, a questão D. Qual nome na tabela será mostrado em primeiro? Bom, o nome mostrado em primeiro vai ser o nome, né, o valor que tiver na primeira posição da tabela. Qual é o valor que está na primeira posição da tabela? Inicialmente estava Juca, ok? Mas lembra-se na linha B? Na linha B a gente fez um intercâmbio, ok? A gente trocou, né, intercambiou os lugares de Juca com o Ricardo, ok? Então o primeiro nome a ser mostrado primeiro, nesse caso vai ser o Ricardo, ok? Ricardo, vou meter assim entre comentário de resposta Ricardo. Ok. Temos então aqui a segunda questão. Vamos agora passar para a terceira e última questão desse exercício. Escrever o algoritmo de uma aplicação que declara uma tabela de inteiro de 11 compartimentos, preenche a tabela com os golos dos 11 jogadores, sendo cada golo digitado pelo utilizador, ok? Pois procura e mostra o maior número de golos marcado. Ok, então vamos passar para a última questão
dessa segunda parte desse estudo da aplicação. Ok? Escrever o algoritmo de uma aplicação que declara uma tabela de inteiro de 11 compartimentos, preenche a tabela com os gols dos 11 jogadores, sendo cada gol listado pelo utilizador, procura e mostra o maior número de gols marcados, ok? Então vamos lá. Três. Ok. Para escrever algoritmo, ok? A gente começa sempre com a palavra algoritmo, sem esquecer. O nome do algoritmo. Vamos escrever o quê? Basicamente, acho que é a equipa Angunza, né? Como podemos ter dois programas com o mesmo nome, a medida de Angunza 2. Tudo junto, ok? Vamos a isso. Variáveis, que é a parte declarativa. Gosto de deixar em branco, que é para depois, à medida em que precisarmos de uma variável, né, venho e declaro. Início. Então começamos com o bloco de instruções executadas. Ok, alinhar. Declare uma tabela de inteiro de 11 compartimentos, ok? Em tabela de inteiro 11 compartimentos. Isso é para colocar os golos, ok? Então vou chamar a tabela número de golos, ok? Número de golos. Vamos lá declarar a tabela. Número, tração, golos. Pode botar tudo junto. Sem problema. Número de golos, tabela de inteiro. Isso minúsculo, por enquanto, aqui pouco importa. 11 compartimentos de 2 pontos, 11. Ok. Depois então, linha B, preenche a tabela com os golos dos 11 jogadores, sendo cada golo digitado pelo utilizador. Ok? Então vamos pedir ao utilizador que digite 11 dígitos, ok? E a gente vai pegar esse dígito que o utilizador digitar, vamos colocar na tabela do gols, ok? Então vamos mostrar a mensagem ao utilizador que para ele saber que tem que digitar com a função, então, de output, dado, escrever, isso já está fraco, conseguem ver? Diferente, digite, vamos escrever o que? Ele tem que escrever um número, depois apertar Enter. Um número, apertar Enter para a gente receber, ok? Vamos dizer então, digite a 11 golos, digite 11 golos, ok, vamos lá. Digite 11 números de golos. Pode ser, números de golos. Ok, e aperta Enter. Não, é o número de golos, pode ser, é o número de golos. Então, ler o que os outros digitar, mas só que se a gente fizer isso, então isso só vai se executar uma vez, ok? Então, que é para a gente executar isso 11 vezes, a gente tem que usar instruções repetitivas. Deixa eu só terminar de escrever aqui o que a gente vai ler, ok? Ler. Onde que a gente vai meter? Vai colocar na tabela número de gols, ok? Número de golos. Em qual posição? Primeiro a 1, posição 2, 3 até 11, ok? Então, como vamos à instrução repetitiva, eu vou meter I. Aqui meter dentro do vídeo, porque não. Então aqui, gostaria de meter uma instrução repetitiva para fazer isso 11 vezes, ok? Então, de I recebe 1 a 11,
fazer. Então, aqui vamos ter já o nosso início. Vamos separar I do tipo inteiro. Ok. Então é isso. Fazer aqui fim fazer ou fim de. Ok. Então o computador vai digitar um número, Enter, outro número, Enter, e vamos sempre, isso vai estar sempre a se mostrar, né? Isso vai estar sempre a se fazer 11 vezes. Ok. Então, questão, a linha A feita. Linha B. Não, essa é a linha B que está feita, ok? Então a linha C, a última linha dessa pergunta é: procura e mostra o maior número de golos marcados. Então a gente aprendeu nos algoritmos para dar com tabela de uma dimensão, a gente aprendeu como procurar o maior elemento de uma tabela, lembra? Ok? Então vamos ter aqui comentário, a linha C. O algoritmo, né, o princípio é simples. Temos que supor, né, que o primeiro elemento da tabela é o maior, ok? Depois a gente percorre a tabela comparando o primeiro elemento com os elementos da tabela, okay? Com todos os outros elementos da tabela. Quando a gente encontrar, se a gente encontrar um elemento superior ao primeiro, então esse passa a ser o nosso novo elemento superior, ok? O nosso novo maior elemento. Então vamos lá, a gente começa por supor que o primeiro elemento é o superior. Vamos dizer, mostrar o maior número, vamos dizer maior, né? Variável maior recebe o primeiro elemento da tabela. A gente não declarou maior, então a gente vai declarar aqui maior, uma variável do tipo inteiro. Maior recebe o primeiro elemento da tabela é num golos, número de golos. Num golos de primeiro da tabela. Depois então a gente começa a percorrer a tabela. Vamos usar a instrução D, ok? D I recebe 1 a 11, né? Tomando a tabela a 11. Fazer, né? Se um elemento da tabela for superior ao nosso, vou apagar isso que a gente já fez. Vamos lá. Se encontrarmos um elemento que é, né, superior ao nosso maior, a nossa posição, então esse passa a ser o nosso maior. Então vamos lá. Se, isso é a condição daqui, ok? Se a condição fica sempre entre parênteses, se quando é o maior, tem maior, que é isso aqui, né? Maior for inferior a num golos, né? Algum elemento da tabela, num golos de I, vamos da tabela. Aqui então, né? A gente escreve então. Okay? Isso está aqui, ok? Vou comprometer aqui. Então, o que a gente faz? Esse elemento que é maior ao nosso, né, superior ao nosso maior, fica então a ser o nosso maior. Então, maior recebe, vamos colocar esse elemento, num golos de I. Ok? Fim de. Ok, e terminamos o nosso algoritmo com então aqui fim.
Ok, então foi um prazer estar com vocês para a resolução dessa segunda parte do nosso exercício de aplicação. Na próxima semana, então, na próxima aula, a gente então vai resolver a terceira parte, que engloba a tabela de duas dimensões, os algoritmos para lidar com tabelas de duas dimensões, né, ou matrizes, e funções e procedimentos. Ok? Código da poesia.